Alô, você que está acompanhando mais um Juicy Cast. A gente não podia começar 2023. Se você veio do futuro, nós estamos em 2023, em janeiro, no comecinho do ano, gravando aqui com o Krika, né? Muito feliz em estar aqui. Grande amigo, que já foi pauta do Juicy Cast. A gente falou bastante do Krika aqui quando a Ju veio aqui. E eu acho que a gente não podia começar o ano, né, com uma pessoa melhor, Bom. Inspiradora, né? A gente estava aqui conversando nos bastidores. Acho que o Krika vai falar bastante sobre disciplina, novos começos, reinvenção, né? Muito. E visão de futuro. Krika, obrigada Que legal. por você estar aqui com a gente. Muito feliz em estar aqui depois de tanto tempo da gente falar que a gente ia fazer esse projeto e tô aqui para contribuir e para aprender. Então eu tô animadíssimo aqui. E jogar em casa, gente. Eu queria colocar isso, né? Porque aqui a gente tá meio jogando em casa, né? O Krika é nosso membro aqui no Juicy Hub. Sim. E não só nosso membro, como um grande contribuidor aí da comunidade, tanto para as startups, como para mim. O Krika, esse ano, 2022, Ano né? passado. E esse ano vai acontecer também bastante. Colaborou muito com a minha visão de futuro, né? Com algumas estratégias aqui do Juicy Sim. Hub. Então aproveito para te agradecer, Obrigado Krika. você. E eu acho que você abriu um novo caminho de conhecimento para mim, porque enquanto a gente ensina, a gente também aprende muito. Com certeza. E eu tenho algumas pautas e missões na minha vida que estão muito claros e outras coisas que não conheço muito. E a urbanização, o trabalho de cidades era uma coisa que era distante para mim e que hoje tá mais claro. Eu tenho até alguns novos nomes que eu conheço, alguns, né, os newcomers que você me ensinou. Então, é muito legal ter essa relação e, assim, viver aqui no Juicy é legal porque eu encontro muitos amigos. Para quem não sabe, né, eu acho que a Ju falou um pouco disso, né, no último podcast. Eu fui despedido, como é que fala em português? Mandado embora de casa, né, para o meu relacionamento se manter saudável com minha esposa. E eu não pensei em outro lugar, assim. A Juicy foi o primeiro lugar que eu pensei em trabalhar, porque eu conheço você, o Maurício, e aí eu entrei aqui e vi vários amigos, o Edu, a turma, então fiquei muito feliz. E tô muito feliz aqui, assim, é legal você interagir com pessoas que estão querendo levar o mundo para um lugar melhor, e tem muita dessa turma aqui no Juicy. Isso é uma... A gente acaba, sei lá, né? Algumas pessoas chamam de energia, outras pessoas chamam de destino, de acaso, né? Mas a gente acaba gerando aí essa confluência de mentes. Sim. Que é muito legal. Eu te falei uma coisa, Krika, no passado, que você tem um fã-clube aqui, né? E o Edu faz parte dele. E quando eu e o Edu, a gente fala de você, a gente fala que você é uma das pessoas que tem um poder de concisão e de síntese sensacional, Tá. né? E eu acho isso muito legal, porque num tempo limitado que a gente tem aqui como um podcast, né? Eu acho que a gente vai conseguir explorar vários temas e vários assuntos. Legal. E eu queria começar assim, Krika, você é uma pessoa que escolheu Santos, Sim, né? sim. Você nasceu no Brasil, você nasceu aqui em Santos? Nasci em Santos e fui para Dinamarca com 4 anos. Eu sou de Perfeito. família dinamarquesa, norueguesa. Meu avô chegou em 49, pós-Segunda Guerra, para trabalhar no café, para comprar café para os supermercados da Dinamarca, e acabou se apaixonando pela filha do cônsul da Noruega. Então, é um casal dinamarquês-norueguês que se construiu aqui na cidade, e minha família, então, tem um terço da minha família que mora em Santos hoje em dia, e um terço na Dinamarca e um terço nos Estados Unidos. Então, hoje em dia, eu acho que está quase meio a meio. Tem poucas nos Estados Unidos, mas a gente se dividiu entre esses 3 países. E teus pais moram na... Minha mãe mora na Dinamarca, meu pai é falecido, Perfeito. mas morava no Brasil. Então, No Brasil, tá. eu saí do Brasil com 4 anos, vivi na Dinamarca até meus 23. Então, eu fui escolarizado, eu fui Perfeito. alfabetizado na Dinamarca, fiz minha faculdade lá, e, né, o início da vida, meus amigos e tudo mais, e cheguei no Brasil por um convite do meu primo para trabalhar aqui no Brasil em 2009. Em 2009, e aí meio começou sua relação com o Santos. Eu lembro que você Sim. montou uma balada, né? Que Sim. foi um terceiro lugar, né, gente? Sim. Terceiro lugar é um conceito bem legal que a gente usa no Juicy Hub, que é esse lugar de colisões, né? Onde existem os habituês, né? Sim, e um mix de culturas aí, né? Que tinha muita Exato. influência
da minha família brasileira, da cultura do surf, que é a grande paixão da minha família, com o design dinamarquês, que estava muito presente lá dentro, Sim, né? sim. O conceito do hygge, né? Que é a palavra que nós temos do acolhimento, do Legal. momento de aconchego e tudo mais. Então, foi 5 anos trabalhando junto com a família, e no segundo ano eu já comecei por conta própria a empreender na internet, né? Então, cheguei de um país de 6 milhões de pessoas para ver um país de 200 e tralalá milhões de pessoas. Enxerguei muitas oportunidades e principalmente na internet uma maneira de se comunicar com muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, a internet foi o meu veículo de começar a empreender, né? Com as minhas próprias pernas, né? E aí tive uma longa trajetória no digital. O bichinho te mordeu, assim, de uma forma irreversível, né? Demais. Assim. E assim, hoje a minha grande paixão, uma das minhas grandes paixões continua sendo distribuição digital. Então, eu não seria a pessoa que eu sou, o profissional que eu sou, se eu não soubesse desse pontinho que chama distribuição. E quando eu falo distribuição, basicamente a palavra aqui é alcance, eu vi muitas e muitas empresas com grandes produtos, grandes serviços e grandes entregas não decolarem porque não conseguiu o público suficiente para aderir àquele produto, né? Então, colocando muita energia em product, colocando muita energia na experiência, em UX, e aí você gasta toda a sua energia e seu capital, lança para o mercado e espera que todo mundo vai sentir aquele resultado do produto. E eu comecei pelo caminho inverso. Muita audiência e pouca qualidade na entrega do produto. Mas aquilo me ensinou que nenhum produto se sustenta se você não tem público. Perfeito. Então, a minha tese na internet começou a ser muito pela audiência, né? Pela distribuição. E aí, os caminhos que se cruzaram com a minha esposa, né? Que é uma pessoa que, na época, ela veio de um background da TV, né? Com um alcance no físico, né? Na TV, Sim. no jornal e tudo mais. E que foi migrando para uma carreira 100% digital e recusou um contrato de televisão para focar 100% na carreira digital dela. E que foi em 2009 também que a Ju começou... O primeiro vídeo do YouTube dela foi em 2009, né? Ela começou logo no ano seguinte no ano seguinte que ela participou do Big Brother, só que ela parou. Sim. E aí, a gente se conheceu em 2010... e aí, assim, tava muito claro para mim o caminho dela no momento que eu conheci a Ju, né? E aí ela começou a fazer esse trabalho no digital, voltou para o YouTube e eventualmente chegou no Insta, e assim ela começou a se distribuir via blog para muitas e muitas pessoas. E aí a carreira dela se construiu, ela trabalhava metade na TV e metade no digital, até que o momento que o digital tomou conta de uma maneira que não fazia mais sentido ela investir tanto tempo no trabalho que ela fazia na TV. E eu lembro assim, né, a Ju, o Pilar, a gente falou um pouquinho disso, né, mas o Pilar dela na TV era um e no canal digital era outro, né? Imagina você viver uma vida assim. Uma pessoa ou uma instituição ou um veículo escolhe o que eles querem que você fala. Exatamente. E aí, do outro lado, você tem uma liberdade 100% de falar o que você quiser, né? Perfeito. Então, eu acho que esse foi a grande descoberta dela e que hoje ela ajuda aí milhões de mulheres ao redor do Brasil com o conteúdo dela. E uma coisa interessante, né? Essa super liberdade de escolha também leva a uma confusão, mas eu acho que a Ju, e vocês como casal também, foram brilhantes, né? Em determinados momentos que a coisa estava ruidosa, parar e pensar, cara, quem eu sou, o que eu quero, né? O que eu quero, que marca eu quero deixar no mundo, né? Então, isso é admirável. E isso é uma reflexão constante. É muito legal você tocar nesse ponto, porque a gente teve a mudança da Ju do material né, da beleza externa para a beleza interna, Perfeito. que para ela foi um caminho assim transformador na vida dela, e não foi a escolha mais fácil, né? Porque estava lá sendo, né,
recebendo tudo, trabalhando muito bem, crescendo muito rápido, ganhando muito dinheiro, e aí para fazer uma escolha de falar assim, pô, mas eu não sou isso aqui que eu tô, né, me vestindo aqui, eu sou outra coisa. E aí, do nada, fazer essa mudança, e para mim aconteceu em 2 momentos da minha vida que guiaram a minha profissão. Uma foi de ter trabalhado no Zen, né, e cofundado um aplicativo de saúde mental e de meditação, que eu convivi com distúrbios mentais da minha infância até meu início da minha vida adulta, e muitos, não foram poucos. Então, esse foi um tema muito importante para mim, porque eu vivi essa dor e com o Zen eu tive um veículo que pude, de certa maneira, abrir um novo caminho para as pessoas que também vivem com essa dor, e o Zen continua fazendo isso com maestria até hoje. E eu não fazia ideia disso, tá? Esse trecho da história eu não sabia. Eu achei que você simplesmente tinha mergulhado na questão da meditação, né, e do bem-estar e criado um projeto, mas eu não sabia que vinha de uma dor anterior. Vinha, e é muito louco, né? Como a gente se junta com as pessoas que têm algo do mesmo, aquela questão da energia, né? Você se junta com pessoas que sofrem a mesma dor ou vivem ou compartilham da mesma missão, e aí você vê, eu me casei com a Ju. A Ju é uma pessoa super espiritualizada que tem uma certa disciplina na maneira que ela cuida da saúde mental dela e de tudo que está em volta da saúde mental, saúde corporal e saúde espiritual. E para mim, eu acho que o que deu tão certo entre eu e a Ju é porque isso era um tema muito importante para mim, e essa foi uma dor muito grande que eu tive como criança e como adolescente, que eu nem imaginava que seria a minha profissão, mas a Ju abriu esse caminho de ter a ideia, e eu e o nosso time, o Matheus e o Diego, a gente conseguiu executar aquela ideia. Legal. Então, eu me sentia muito realizado trabalhando com algo que eu recebia relatos de pessoas pelo mundo todo falando sobre a importância daquele conteúdo, daquele aplicativo e daquele produto que a gente estava disponibilizando, que foi um tema que, assim, para mim, depois eu te conto, né, como é uma longa história que pode ser muito curta. Eu tive meu primeiro ataque de pânico com 13 anos de idade. Nossa. Minha mãe me liberou para dormir fora de casa num festival, e eu quis ser o Snoop Dogg, fumar maconha pra caramba com 13 anos, pela primeira vez. Então, não só quis fumar maconha, eu quis fumar muita maconha pela primeira vez na vida, num festival que estava na Dinamarca, e eu fui, nossa, eu vou dormir fora com os brothers e tal. E fui fumar maconha, fui curtir o show, e do nada eu tive um ataque de pânico, e aquilo se transformou em ansiedade generalizada, e lá eu passei por ataque de pânico, por hipocondria, por depressão, por inúmeros desafios que a ansiedade ela traz para a vida, e eu tive que, com 14 anos, começar a descobrir um caminho e sair daquele estado, de espírito, né, de ser. Então, lá eu comecei a estudar muito, e uma das coisas que apareceu na minha vida com 15 anos foi a meditação. Só que naquele momento eu estudei muito a teoria, mas eu não consegui viver aquilo, colocar em prática a meditação como um recurso. Era muito abstrato para mim. Então eu estudei psicologia cognitiva, meditação e uma série de coisas para tentar sair daquele lugar que eu me encontrava. E 10 anos depois, eu estava vivendo a meditação de forma experimental, menos teórica e mais vivencial, e conseguindo abrir esse caminho para outras pessoas. Então, foi uma linda história. E aí, no meio desse caminho todo, né, eu trabalhando no Zen, fazendo esse trabalho, junto com toda a nossa equipe, com os cofundadores, descobri que eu ia ser pai em 2017. Sim. E quando eu descobri que eu ia ser pai, eu percebi que eu estava cuidando de algumas áreas da minha vida e outras não. E eu comecei a pirar muito no sentido de como eu vou educar uma criança. Cara, eu nem sei, eu não me sinto preparado porque eu nem sei como eu não estou me cuidando da melhor maneira. Uhum. E aí, a reviravolta que isso deu na minha vida abriu o caminho entre várias coisas para o veganismo. Porque eu assisti um vídeo de 3 minutos, eu estava lá buscando conteúdo de ensino, qual tipo de ensino que eu queria para minha criança, né? Sem saber o que era a metodologia de ensino. E eu só ficava mais confuso, para falar a verdade. Aí um dia, cansado no YouTube, eu seguia um guru indiano, sigo ainda,
tive o prazer de estar com ele, o Sadhguru, e eu falei assim, quer saber o quê? Eu vou colocar Sadhguru no YouTube como educar uma criança. E eu juro por Deus, abri um vídeo de 3 minutos que esse vídeo mudou a minha vida para sempre. Que ele fala literalmente, esquece tudo que você está pensando em como educar e olha para você, porque seu filho ou a sua filha vai apenas ser uma esponja daqueles comportamentos que você tem. Então, se você quer educar uma criança, começa por você. Aí ele fala assim, se arruma. Aí na hora que ele falou assim, eu até me arrepio inteiro aqui. Ele falou assim, se arruma. Aquilo para mim foi uma coisa muito forte que eu vi que eu tinha que mudar inúmeros comportamentos meus para poder receber a minha filha no mundo. Isso a Ju estava com 3 meses, então tive quase 7 meses aí para me preparar para a chegada dela. Perfeito. E uma dessas mudanças que aconteceu, que a gente está falando desses momentos de viravolta, uma dessas mudanças foi que eu deixei de me alimentar à base de animais e comecei a me alimentar 100% à base de vegetais. Começando pela minha saúde, então não tinha uma preocupação com a causa animal, mas olhando de forma 100% egoísta que o meu corpo não agia da maneira que eu gostaria que ele pudesse agir, né? Eu não me sentia bem no meu corpo. E aquilo trouxe, em poucos meses, uma mudança por completa no meu bem-estar, e aí começou a abrir um caminho para compreender mais sobre a situação que os animais se encontram hoje no mundo. E aquilo, na hora que eu descobri que eu vivi 30 anos sem saber, ou talvez sem me abrir para essa informação, aquilo começou a me puxar para aquilo se tornar a minha nova atividade e missão. Então, eventualmente, no final, eu acabei transitando do Zen para uma carreira em investimentos, né, em venture capital, focado em apoiar empresas que oferecem produtos livres de exploração animal. Eu queria te perguntar uma coisa que eu fiquei pensando, né, você contando essa história, porque eu acho que tem horas que o conhecimento chega na gente, mas a gente não está pronto. Seja por imaturidade, seja por falta de visão, né? E às vezes você falou que você era muito jovem, né? Quando talvez você tenha sido tocado por alguns temas. E você consegue fazer eles eclodirem na hora certa, né? Eu acho que essa percepção que a gente vai trabalhando, né? Primeiro, a gente tem que fazer um exercício de disciplina, né? Para sempre estar se abrindo para coisas e fazendo escolhas, né? Que eu sempre falo, estratégia é dizer não, né? Sim. Estratégia não é dizer sim, né? E você, na verdade, também esperar um tempo de estar pronto. Porque às vezes, cara, eu lembro, eu contei isso aqui numa gravação de um podcast ontem. Eu fundei a MKT com 19 anos. E meu pai já tinha uma experiência executiva. E ele me falava certas coisas. Com 19 anos, você tem uma certa arrogância, uma prepotência. Eu falo, imagina, jamais. Hoje eu falo, meu Deus do céu, por que eu não comecei Como antes? Ele tava certo. Né? Então, ou por que eu não comecei a implantar isso antes? Por que eu não ouvi? Né? No meu aniversário de 40 anos, sem brincadeira, Krika, eu achei um livro, ano passado, aqui no Juice Hub. A gente estava esvaziando, né, o escritório antigo, e aí eu trouxe alguns livros para doar. E tinha uns livros muito antigos do meu pai. Eu achei um livro que tinha anotações à mão do meu pai, falando de comunidade, falando de pertencimento, assim, um baita presságio, né, assim, pro Juice Hub. Depois, tá aqui, depois eu te mostro as anotações. E hoje você está trabalhando parte dessa missão. Totalmente, só que se eu tivesse acessado esse conteúdo há 10 anos atrás, talvez ele não fizesse tanto sentido para mim como faz hoje. Talvez seria mais uma folha num caderno, mas assim, foi um recado que chegou no meu aniversário de 40 anos, através de um livro com uma folha dentro, e anotações que ele fez em 1986. Num livro, ele viajava muito, né? Então, num livro que ele comprou no aeroporto, né? Que para mim tem um elemento mais simbólico ainda, Nossa, né? É incrível. Sim, total. E assim, eu acho que é interessante você tocar nesse ponto, porque tem momentos que a gente recebe uma informação que a gente não utiliza aquela informação, né? Por mais que a gente entende que tenha alguma verdade naquela informação, ela não chega a se tornar uma ação. Né? Perfeito. E eu acho que para mim são duas coisas que eu aprendi para colocar em prática aquilo que eu acho que pode ser beneficial para a minha saúde, para a minha vida, para a vida daqueles que eu amo, para os animais.
e que eu utilizo muito hoje em dia. Eu não tenho uma mentalidade fixa. Eu tenho uma mentalidade... Eu costumo dizer que eu sou um seeker, né? Então, eu não desacredito, mas eu não acredito até eu colocar em prática na minha vida. Perfeito. Isso faz com que eu sempre estou aberto para receber novas informações, mas que eu não coloco nenhuma informação, eu não valido nenhuma informação como uma verdade absoluta. Perfeito. Então, vou te dar um exemplo muito louco, assim. Tive uma lesão grave no pé, eu sou atleta amador, né, e tenho uma rotina de treino muito regrada, e tive uma lesão no pé e ouvi de um físio e de outros profissionais diversas opiniões diferentes. Vamos pegar uma das opiniões que eu vi que eu não poderia correr durante 6 meses ou 5 meses. Se eu tivesse colocado aquilo como uma realidade absoluta e ter dado todo o poder sobre a minha saúde e o meu corpo para um profissional que não está dentro do meu corpo, eu não estaria correndo agora. Sim. E agora eu estou correndo 60, 70 quilômetros por semana. Então, quem vai saber se aquela informação ela é verdade para você ou não é você. E como que você não deixa de explorar e se abrir para as informações que você recebe, que nem o seu pai colocou muitas verdades para você que naquele momento você não validou. Foi basicamente porque você não foi basicamente porque você não testou aquilo. E nem tinha capacidade para testar, né? Que é um ponto anterior ainda, né? E talvez você nem tinha consciência Exato. sobre a oportunidade disso. É isso aí. E isso leva a uma outra... um outro caminho que é o caminho anterior, que eu acho que tenta conviver com pessoas que já passaram por experiências, momentos que você não... E, além disso, convive com pessoas que te inspiram. A convivência ela pode acontecer por 2 caminhos. Eu convivo com muita gente através desse mecanismo. Eu ouço livros e podcasts o dia inteiro. Então... um bom exemplo, né? Eu corro 6 vezes na semana, de 5 a 6 vezes na semana, e nos dias que eu não corro, eu caminho, né? E aí tem dias que eu treino. Mas, então, eu estou em atividade, em movimento, cerca de 6 a 7 horas por semana. Às vezes um pouco mais. Eu ouço audiobooks e podcasts quando eu vou treinar. Correndo você consegue ouvir com concentração? Sim, porque meu treino é um treino de baixa intensidade na corrida, então e às vezes você se perde, às vezes você viaja na maionese, mas eu tô lá consumindo, eu tô lá aprendendo. Então, isso é uma maneira. Nem sempre você consegue, ou você tem uma situação que você consegue estar com seus ídolos, ou estar com as pessoas que você mais admira. A internet, para mim, é uma ferramenta maravilhosa para isso. Eu aprendo muito, desde da minha parte do meu trabalho espiritual até meu trabalho profissional e pessoal também. E do outro lado, aí vem o lado de você tentar conviver em ambientes que faça você querer explorar e aprender. Porque quando você vive em algum ambiente expansivo, automaticamente aquela informação que você não estava aberta para receber naquele momento, ela vai chegar em você de outra maneira. Exatamente. Então, eu acho que o caminho de fato, buscar conviver com pessoas extraordinárias, com pessoas que, para você, são extraordinárias. Exatamente. E aí tem, para você, um tipo de pessoa e para mim pode ser outra. Mas se está claro para você qual é o tipo de pessoa que você gostaria de ser, busca essas referências, busca essas convivências. Você quer um exemplo que é muito curioso, que eu estava lembrando agora? Eu tenho um e-mail do meu pai, sei lá, de 2008, alguma coisa assim. Ele me mandando um e-mail, filha, olha esse documentário. Era um documentário chamado Earthlings, que ele é muito, né, sim, conhecido. E é muito curioso, né? Porque a coisa do... Meu pai não era vegano, tá? Mas ele sempre leu muitos livros, né? Porque ele gostava muito de tendência, de visão de futuro, que né? Legal. E assim, ele, apesar de comer carne, de gostar de carne, ele entendia o quão absurdo, né? Ele não tinha um nível de consciência talvez máximo, mas tinha um nível de consciência ali moderado. O quão absurdo era a gente comer carne, né? E toda vez que ele me falava isso ficava muito na minha cabeça. Então, eu, de uma maneira mais lenta, né, do que você, que acho que você desenvolveu isso muito rápido, eu fui desenvolvendo
uma rejeição à carne, né? E não é uma rejeição física, mas é uma rejeição moral, assim, né? Então, de novo, eu não sou vegana, mas assim, eu sempre, assim, tem opção que não seja carne vermelha, eu sempre vou opção que não seja carne vermelha, e tem opção que não seja animal, eu sempre vou, exceto queijo, né? Que a gente já teve essa conversa. Queijo é muito difícil, esse foi o meu maior desafio gente, também. Queijo é a cocaína da alimentação, gente, não dá pra falar que não. A caseína, né, a proteína que faz, dá o meltability do queijo, né, eu não sei essa palavra em português, mas que faz o meltability. Não é a cremosidade, né, o derretimento. O derretimento, a esticagem, né, do queijo. Então, o queijo, ele é um desafio real, porque no queijo existem alguns componentes, um chamado casomorphin, que ele age como um antidepressivo, ele te dá a sensação de conforto, então tem várias coisas na alimentação que geram uma dependência e uma sensação, né? E o queijo é um daqueles que gera uma sensação de bem-estar naquele momento, né? O problema do queijo não é naquele momento, né? É pós-consumo, né? Então, ele gera inúmeros desafios para a nossa saúde. Inflamação, carcinogênicos na bexiga, né? Então, assim, o queijo, e isso também, né? Aquela questão de se você fazer uma escolha fácil agora que depois é difícil, né? Isso tem muito a ver com a disciplina. Total. E agora, para mim, assim, o que eu descobri na questão animal, que mexeu muito comigo, foi que hoje, no mundo, somos em 8 bilhões de pessoas. Ano passado, a gente ultrapassou, né, o número de 7,9 e hoje estamos em 8 bilhões de pessoas. E para alimentar todos esses 8 bilhões de pessoas, na verdade nem todos, porque muitas pessoas não têm acesso a alimentos de origem animal, não têm acesso muitas vezes a alimentos, né? Isso é um problema grave mundial, que 1 bilhão de pessoas vivem em pobreza extrema e ainda tem mais 2 bilhões de pessoas que têm insegurança alimentar. E no Brasil, 33 milhões de pessoas, né, em pobreza absoluta. Sim, né? Então assim, isso é não ter nem acesso ao alimento, né? Mas para alimentar quem se alimenta à base de alimentos de origem animal, a gente mata aí cerca de 80 bilhões de animais terrestres por ano, fora os animais marinhos, né? Os peixes e tudo mais. Então, cerca de 150 bilhões de animais por ano alimenta lá uma população global de 8 bilhões de pessoas. E aí tem dois lados nessa história que mexe muito comigo. O primeiro, que existe uma ineficiência calórica muito grande, porque para alimentar o animal, você precisa do alimento vegetal. E aquele alimento vegetal poderia perfeitamente alimentar a população global inteira. Então, só 41% de todo alimento vegetal cultivado, 48% de todo o alimento cultivado vegetal, ele vai para consumo humano. Então, a maioria vai para outras coisas, incluindo a alimentação animal, né? Então, alimentação animal, gente, é ração, né? Isso, é ração. É a soja que usada para fazer a ração. Soja, o milho e os grãos, né, que são utilizados para alimentar os animais. E muitas vezes transportados de um país para o outro para alimentar o animal lá no outro país, né? Então, gera também um impacto ambiental, de transporte, combustível e etc. Então, isso é um problema. E eu acho que se a gente for olhar de uma maneira lógica, cara, a gente pode olhar e ver que tem um caminho mais sustentável. Isso, para mim, está muito claro. Para mim, porque pode ter outras pessoas que têm outras opiniões. Para mim, isso é preto no branco, é super clear, né? É muito claro. Aí tem o outro lado, que é a exploração animal, que muitas vezes a gente é manipulado para ver um anúncio de um alimento à base de animal, que tem um frango sorrindo, ou que tem uma vaca feliz numa montanha, né, consumindo grama à vontade e tal, e a realidade ela é muito, muito diferente. E quando eu vivenciei essa realidade, não só por conteúdo, mas eu tive a oportunidade de presenciar, né, como é um matadouro, como, por exemplo, hoje a gente tem uma
um volume muito grande de galinhas, né? Que são alimentados para alimentar a população global. Quando você entra eu não sei o nome, é galinheiro? Aviário, né? Aviário. Eu acho que é aviário. Cara, é um negócio assim assustador, o cheiro, você vê a galinhas andando em cima de outras galinhas mortas. Sim. Lá você tem um controle muito grande de doenças, então você tem que, né, utilizar muitos recursos para aquela galinha não, né, ficar doente e espalhar doenças. Então, assim, e aí você começa a olhar para aquilo e o que me dói muito, que pega mesmo no meu coração, é entender que aqueles são animais com sentimentos, com muitas vezes muitos dos sentimentos que nós sentimos, eles sentem também, né? Então, aquilo mexe muito comigo. Mexe muito comigo também ver pessoas que não têm acesso a alimento, mas aquilo para mim, como está acontecendo num excesso tão absurdo, a gente está falando em 150 bilhões de animais por ano, tá? A gente tá falando de uma coisa muito massiva. Cara, são mortes muito massivas, cara, né, cara? E é muito volume de sofrimento, né? Então, isso é uma coisa que para mim, assim, ficou muito claro. Cara, se eu posso, através do meu estilo de vida, gerar algum tipo de impacto para abrir um novo caminho para as pessoas, cara, eu vou ser uma pessoa muito feliz e um profissional muito feliz. Então, hoje o meu trabalho, ele se divide em duas coisas. Cara, eu compartilho um pouco do meu estilo de vida, que eu levo, que a minha esposa leva, que nossa família leva, para mostrar que é não só possível você ter saúde à base de uma alimentação vegetal, mas ter saúde em abundância, ter performance, ter qualidade de vida, ter bons relacionamentos. Então, assim, isso eu vivo. Eu tenho saúde em abundância. Eu faço treinos muito longos. Eu me sinto muito feliz. Eu tenho uma qualidade mental que muito é graças àquilo que eu como, àquilo que eu me alimento, né? E uma família muito feliz. E pelo outro lado, então isso é um estilo de vida. E pelo outro lado, trabalhar no levantamento de recursos para com que mais empresas, mais pessoas possam compartilhar dessa escolha que eu queria também. te perguntar, né? Porque a gente falou um pouquinho de Venture Capital e talvez algumas pessoas que estão assistindo não saibam o que é um VC, né? Um Venture Capital. Sim. Então, a linha do tempo é Zen, né? Além dos outros projetos anteriores, Zen, depois Vegan Business e agora Vegan Business virou Impact Invest. Correto. Conta pra mim o que é, e pra audiência, o que é tem várias letrinhas, né? Uma sopa de letrinhas, né? Que PE, né? Que é Private Equity, VC, tem várias outras. Explica o que é isso, Krika, pra gente falar do Impact Invest. Perfeito. Então, dentro dessas nomenclaturas, né, você vai ouvir muitas vezes, você vai ouvir Private Equity e Venture Capital, né? Mas eu acho que eu posso dar um passo para trás e tentar explicar a concepção de tudo isso, né? Então, o Vegan Business começa como uma plataforma de conteúdo, como um Juicy Santos para o mercado plant-based. O raciocínio é muito parecido. Então, quem está aqui deve conhecer o Juicy Santos. Então, nós do Vegan Business, a gente construiu uma plataforma para falar do mercado plant-based. Tá? O que é o mercado plant-based? São empresas que estão trabalhando para lançar produtos, tecnologias e inovações que são livres de exploração animal, beleza? E todos os segmentos, né, Krika? Desde alimentação, moda, vestuário, indústria... Exato, né? Exatamente. Tecnologias, biotechs e tudo mais, né? Então, o cara que descobre um novo tipo de extrair uma proteína vegetal que pode ser consumo para humano, ou uma empresa que lançou um queijo vegano que tem meltability bom. Então, a gente fala desse mercado, né? E dentro do Vegan Business, a gente falava muito sobre a movimentação de venture capital, de investidores apostando no setor plant-based, né? Então, isso era a tese do Vegan Business. Aí, isso foi final de 2018 e logo em 2019 aquilo se tornou uma plataforma de muita distribuição, muita movimentação. Então, 2019 foram 25 mil visitantes por mês, 2020 a gente aumentou e hoje são quase 100 mil pessoas todo mês que leiam e acompanham as notícias pelo Vegan Business, né? Que é uma plataforma de conteúdo. Em
Em 19, meu coração estava batendo tão forte para eu entrar nesse mercado, mas eu estava ainda exercendo a função como CEO do Vegan Business, que eu comecei a me tornar investidor anjo no mercado, em empresas do mercado... CEO do Zen, na verdade. Isso, você como desculpa. CEO do Zen, né? Exato. Tá, ok. Então, em 2019, meu coração estava batendo tão forte para entrar no mercado plant-based que eu fiz meu primeiro investimento anjo. Eu investi numa marca aqui de Santos, chamada Super Vegan, de chocolate. Maravilhosa, gente. Fantástica, que no dia que eu provei o chocolate branco da Super Vegan, eu olhei pra Ju, eu tive uma visão muito clara e rápida. Eu olhei pra Ju e falei pra minha esposa, eu tenho que ser sócio desse negócio. Eu tenho que ajudar esse negócio a crescer pelo mundo todo. Então, eu fiz um investimento na Ju e na Super Vegan. A Ju é a fundadora da Super São Vegan. São duas Jus, tá, gente? A Ju Góes e a Ju, fundadora da Super a Ju Vegan. Super Vegan. Exato, a Ju Super Vegan. Então, eu tive o prazer e a honra de investir na Super, num momento que a empresa era uma empresa bastante pequena, né? Com processos bastante caseiros, mas com chocolate fora da curva. Legal. Maravilhoso. E hoje, a Super Vegan está se tornando uma das principais indústrias de chocolate vegano no país. A gente acabou de ampliar a nossa fábrica, temos 2 andares de fábrica, produzindo aí um volume gigantesco de chocolates livres de crueldade. Então, eu acompanhei um crescimento exponencial de uma empresa que eu tive a oportunidade de poder apoiar com capital e capital intelectual. Legal. A Ju, da Super Vegan, ela é uma fundadora extremamente aberta a tomar porrada, a crescer, a receber, né, crítica e feedback e sugestões. Legal. E ela fez um trabalho assim fora da curva. Então eu vi naquilo uma possibilidade de investir em empresas que hoje têm um valor de mercado X e pode crescer 10, 15, 20, 30 vezes de valor de mercado, e assim eu podendo fazer algo que eu amo, ajudar o que eu acredito e ganhar dinheiro ao mesmo tempo. Isso convencionalmente se chama investimento anjo, né? E aí isso me levou a querer me envolver nesse mercado, porque eu já tive uma experiência. Então, em 2020... eu tive contato com Matthew Glover, que ele foi o criador do Veganuary, que é um movimento global. Legal. Ele foi o fundador do $1 Million Vegan, que fez até campanha com o Papa, são 2 ONGs. E ele é um empreendedor de muito sucesso, que vendeu algumas companhias e ele é vegano, e começou a investir no mercado vegano e criou um fundo de Venture Capital para investir nesse mercado. E como você se conectou com ele? Porque acho que isso é uma coisa legal. Você foi lá no LinkedIn. Fui. Gente, isso é uma coisa que a gente tem falado em todo o podcast. Não tenha medo de acessar as pessoas com as quais você gostaria de se relacionar. Minha visão estava muito clara. Eu queria achar a maior referência em Venture Capital para o mercado plant-based e me apresentar abrindo uma oportunidade para o Brasil. Então, assim, estava claro que eu ia ser o cara deles no Brasil. E aí mandei um DM para ele, um DM, né? Um link, um e-mail. E em poucas palavras, de uma maneira muito assertiva, expliquei quem eu era e o que eu queria com ele. Perfeito. Cara, deu um dia, ele me retornou, a gente marcou um call, e a nossa história é uma história de muita confiança e de muito resultado. E muita parceria até hoje. Legal. O Matthew é um cara que eu admiro e que mudou minha vida e que eu admiro demais. E hoje faço o que eu faço porque ele me abriu o caminho de entrada para VC, para Venture Capital. Então, o que é um Venture Capital? O Venture Capital é um fundo a gente chama de o fundo de capital de risco, tá? Então, é um veículo de investimento que investe o dinheiro de terceiros ou capital próprio para alguma área que tem grande potencial de crescimento. Qual que é a diferença entre Venture Capital e Private Equity? Venture Capital olha para oportunidades de crescimento muito grande, mas com perfil de risco muito maior. Né? Então, você investe no momento que a empresa está começando a crescer, ou até muitas vezes antes muitas vezes tem venture capital de early stage que investe no momento pré-concepção da empresa, né? Perfeito. Então, o venture capital, ele busca crescimento exponencial, onde o private equity, ele é um tipo de veículo que investe em empresas já consolidadas, que ele consegue, através do capital e algumas questões, né, de
governança, criar um crescimento pequeno que em larga escala representa muito dinheiro, né? Pensa numa metáfora de uma planta. Gente, o Venture Capital é uma plantinha, né? Ou às vezes até uma semente. É a água, né, que rega aquela plantinha. Isso, mas que a plantinha já está aqui. Isso. E o Private Equity é uma árvore que já está dando fruto. Ou uma floresta. Ali, ou uma floresta. Exato. Boa metáfora. Exato. Então, no VC, a gente tenta levar a plantinha para se tornar uma árvore. Perfeito. E no Venture Cap, no Private Equity, muitas vezes você leva aquela árvore para ser uma floresta ou você já investe direto na floresta, Perfeito. né? Então, e aí, enfim, a VEC Capital, que chama esse fundo que eu acabei representando aqui no Brasil, fez o primeiro investimento na Super Vegan. Então, junto comigo, eles fizeram um co-investimento, né? Logo, algum tempo depois do meu investimento. Hoje temos 2 investidas aqui no Brasil, no portfólio da VEC Capital. E aquilo me abriu um caminho de saber como trabalhar em Venture Capital, como entender o mecanismo de Venture Capital de uma forma 100% vivencial. Não estudei na FGV, eu estava lá operando junto com eles e ganhando um conhecimento gratuito sobre uma área que me interessava muito. E com a mentalidade de crescimento ali no talo, né? Nunca foi escondido, nunca foi... Perfeito. Eu nunca omiti o que eu queria fazer para o Matthew e para todo o time. Isso foi uma coisa que eu deixei muito claro desde o começo. Eu estou aqui para aprender porque eu quero ser essa pessoa, eu quero ser o que vocês fazem no Brasil, eu quero ser essa pessoa no Brasil. Então, e para ele, que também é ativista, ele pensa, poxa, que legal. É visão de ecossistema, gente. Exato. É o que a gente cansa de falar aqui, né? Ele não viu você como um concorrente, né? Não, muito pelo Ele contrário. viu você como multiplicador e, cara, vai que lá na frente essas empresas não se fundem, não se juntam, viram uma grande coisa global. Tem que ter visão de ecossistema, gente. Especialmente depois, né, que a pandemia começou. E nesse contexto que a gente vive de nova economia, quem não tem visão de ecossistema, cara, tende a prosperar, talvez com uma velocidade muito mais lenta, né? Digamos assim. E não só isso, né? Porque muitas vezes a gente olha para o resultado final, mas tem que ter um caminho para chegar lá que é sustentável, é divertido, é bacana. Sim. Então, não só poder prosperar, mas no meio do caminho, se sentir bem. Se sentir feliz, estar com pessoas, aí volta para aquela questão, estar com pessoas que te inspiram. E esse cara é um cara que me inspira demais, pelo comportamento dele, profissional e tudo mais. Então, e aí o que aconteceu? Eu comecei a receber muito deal flow, muita oportunidade de investimento, e a VEC Capital, ela tem uma tese muito fixa em alimentos, focado naqueles alimentos que mais prejudicam os animais, que a gente está falando mais em galinha e carne bovina e peixe e tal. Então, ela faz muito investimento nos análogos, né, de carne. Perfeito. E menos em outras coisas. Só que eu comecei, como o mercado começou a ouvir o meu nome, investidor vegano, investindo no mercado plant-based, eu comecei a receber a oportunidade de investir em marcas de moda vegana, de beleza vegana, de tecnologia que facilita o acesso ao veganismo. Meu, era deal flow assim. Falava, nossa, existe essa abundância de empreendedores no Brasil querendo empreender nessa área. Aí que veio, numa meditação, isso aconteceu em Juqueí. E aí você vê como o Zen é ligado com o que eu faço hoje, com a meditação é ligada com isso. Quando a gente passou parte da pandemia numa casa da nossa família em Juqueí. E a gente estava lá, eu, a Ju, os meus filhos, e um dia o Liam, meu filho, que era pequenininho na época, acordou muito cedo, umas 4h40, sei lá, e eu não consegui voltar a dormir. Ele voltou a dormir e 5 horas eu estava lá, falando, eu não consigo dormir. Eu sentei na beira da cama e comecei a meditar. E assim, é muito louco porque é muito abstrato, foi muito, não abstrato, pelo contrário, foi muito claro o que veio para mim. Até na frase, eu recebi um recado. Que esse recado era, você tem que tornar o Vegan Business uma plataforma de equity crowdfunding. Puta, era assim, caraca! Aí eu abri o olho e falei assim, não, mentira que isso veio para mim agora dessa maneira, tão claro. E aí eu liguei para os meus, 7 horas da manhã, liguei para os meus 2 sócios e cofundadores do Vegan Business, a Nadia e o Grant. Falei assim, galera, a Vegan Business tem que ser um veículo que possibilita todos os nossos leitores a investirem com a gente no mercado vegano, mas não só em alimentos, em tudo. E aí eles, é isso.
Porque a gente, até então, era um blog. Era um blog. Para quem não conhece, Equity Crowdfunding significa financiamento coletivo, onde você pode comprar uma parte de uma empresa, tá? Investindo um capital. E o legal do Equity Crowdfunding é que ele é bastante democrático. Então, a nossa plataforma, ela possibilita que uma pessoa pode se tornar sócio de uma empresa que ela acredita a partir de R$1.000. Esquece, gente, desconstruir aquela coisa do investidor multimilionário que sai investindo. Não, cara, qualquer pessoa, né? Às vezes você não é nem um empreendedor, você trabalha numa empresa e quer começar, né, a investir, apostar em negócios de pessoas que já estão aí na estrada, né? Sim. O Equity Crowdfunding é um baita caminho para isso. É o caminho da democratização. Infelizmente, não é qualquer pessoa, porque eu sei que tem pessoas que não têm R$1.000 para investir numa empresa, sim. mas estamos tentando, ao máximo, uma indústria que era apenas para pouquíssimas pessoas, abrir ela para um grande volume de pessoas. R$1.000, né? Perto de todo o mercado de VC. Não, em VC né? você não. Antigamente você não entrava em VC por menos de um cheque de $1 milhão, né? Aí. Agora tá mais baixo, mas R$1.000 ainda assim é muito distante do que um cheque inicial, né? Exato. Então, hoje a gente. Aí isso ficou claro para mim. E aí em fevereiro de 2020. Agora eu tenho que me lembrar nos anos. 2021, eu comecei o processo de registro na CVM. E aí, para você ver, quando está muito clara a missão, o resto vem. Primeira pessoa que eu liguei para falar essa ideia que eu tive, além dos meus cofundadores, é o Fernão Battistoni. Agora, o nome dele, porque é um cara que eu admiro demais, meu mentor, meu amigo, uma pessoa com um coração assim imenso. E liguei para falar, para ouvir a opinião dele. Sim. Como ele faz comigo. E aí, quando eu liguei, eu falei assim, Fernão, eu tô querendo transformar a Vegan Business numa fintech focado para o mercado plant-based, para possibilitar as pessoas investirem nesse tipo de empresa, que eu tô recebendo muito deal flow. O que você acha disso? E aí ele falou assim, eu acho que eu tenho que ser sócio disso. E aí ele foi o primeiro investidor, a gente teve o capital necessário para fazer toda a parte de trabalho burocrático, registro na CVM e capital que é necessário para iniciar o business. E lá começamos em outubro do ano retrasado, tivemos a aprovação no final de outubro da CVM. Então, a partir daquele dia, a gente se tornou uma fintech. De outubro para janeiro do ano passado, a gente começou a trabalhar do outubro do retrasado para janeiro de ano passado a trabalhar em abrir essa oportunidade para a comunidade. Em janeiro do ano passado, lançamos a primeira rodada de investimento pelo Vegan Business, a Chameleon Sun, que é uma marca de protetor solar mineral que não prejudica a pele nem a nossa vida marinha, a levantar R$500 mil. E quando a gente abriu essa rodada para a comunidade, ela acabou em 12 minutos, ou foi 29 minutos, sei lá, foi um negócio absurdo. E aí eu vi, caramba, como tem pessoas querendo investir nesse mercado. Como aquele feeling, aquele estalo, aquela mensagem veio para mim, como é legal ver isso se concretizar. E aí, desde então, ano passado, a gente ajudou 7 empresas do mercado plant-based, desde alimentos, moda, cosméticos, a levantar R$6 milhões pela plataforma, via comunidade. Hoje somos em 5 mil investidores investindo nesse mercado. E aí, agora a gente... Agora, a Vegan Business, né, que se torna Impact Invest, também conta com um veículo próprio nosso de investimento, um veículo VC, que aí é um veículo para investidores qualificados. Ele tem uma outra estrutura que vai investir e liderar as rodadas desse ano na plataforma. Ou seja, aquela vontade de poder fazer acontecer, hoje é uma realidade, né, que... Minha vida, em grande parte, eu estou lá trabalhando para abrir capital para o mercado e sempre com a visão de gerar menos sofrimento animal, né? Então, por mais que o desafio ele é gigantesco, se eu não faço, não posso ficar reclamando. Eu tenho que ir lá e tomar uma ação, né? E muito feliz em ver que tantas e tantas pessoas acham que essa missão é nobre, que ela é legal, e ver que tem tantas pessoas que querem apoiar isso. E cada vez mais o público consumidor é mais consciente. Sim. Assim, a gente tem... gente, não é que
você, para ser um investidor de um negócio vegano ou sem crueldade animal, você precisa ser super vegano, arrisca. Não, você tem sócio que não é vegano, né? 5% dos nossos investidores não são veganos. Mas acreditam na tese, na causa, e assim, é quase um grande segunda sem carne, né? Exato. Do mercado de investimento, né? Eu acho que assim, existem muitas pessoas que estão em algum momento de transição ou que descobriram que, por mais que não sejam veganos, que simpatizam com a causa ou dos animais, ou do meio ambiente, ou de outra coisa que eu tenho muitos executivos de grande porte que investem, que têm filhos veganos, Sim. que o pai ou a mãe viu uma mudança radical no comportamento, Perfeito. no consumo, na saúde da pessoa e quer apoiar aquele movimento. E aí eu tenho os veganos, aí eu tenho os executivos e eu tenho os investidores profissionais. E entre esses investidores profissionais tem aqueles que acreditam na nossa tese e no nosso propósito, e tem quem acredita na tese e está pouco se lixando com o nosso propósito, mas que estão vendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. E que estão, na verdade, ajudando os empreendedores que às vezes são pessoas que têm a energia da realização, mas precisam desse combustível, né? Eu acho que falou tudo. E quem sou eu para discriminar qualquer pessoa? Eu não sei o que é certo ou errado. Eu sei o que é certo ou errado para mim. Exatamente. Então, o que é certo para mim, eu vou buscar abrir caminhos para outras pessoas. Mas eu não fui vegano a maioria da minha vida. Eu sou vegano há 7 anos. Então, vivi quase 30 anos me alimentando à base de alimentos animais. Eu não conhecia esse mundo. Aquilo não é relativamente novo para mim ainda, né? 7 anos não é tanto tempo. Mas é muito claro que para mim é esse caminho. Sim. E para mim o caminho é fazer o que eu posso para gerar menos sofrimento animal no mundo, de uma maneira que eu consigo me sustentar minha família e gerar abundância para as pessoas à minha volta. Porque no final é sobre isso, né? Exato. Comunidade é sobre você olhar para você e para a pessoa que entrou na comunidade agora. No podcast com a Ju, a gente conversou uma coisa bem parecida com isso, Krika, que é assim, cara, o que é a definição de prosperidade, né? Para mim, a definição de prosperidade é justamente você ter essa generosidade em compartilhar e em mobilizar para um futuro desejável, né? Isso é prosperidade, né? Não é dinheiro, não é o carro do ano, não é o apartamento com uma piscina de 100 metros, não, cara. Prosperidade é isso. Tudo isso é acessório de prosperidade, né? Construtor de imagem também, né? Eu concordo muito, eu vou te falar uma frase aqui, uma sequência de pensamentos que eu acredito muito, né? Você já viu pessoas muito felizes, muito ricas? Cara, na verdade elas são felizes antes de ser ricas, né? Não, vamos lá. Existem pessoas que são ricas e felizes? Acredito que sim. Sim, eu não tenho dúvida. Que sim. Existem pessoas que são ricas e infelizes? Sim, com certeza. Existem pessoas que têm pouco recurso que são felizes? Muitas. Existem pessoas com pouco recurso que são infelizes? Muitas também. Então, para mim está muito claro que a felicidade não está no material, não está naquelas coisas que a gente consegue pegar. Para mim, a prosperidade ela tem muito mais a ver como você se sente dentro de você, né? Sim. Então, como existe uma pessoa que tem pouco recurso e é muito feliz, não é o recurso que vai te fazer feliz. Não é o material, não é a casa, não é o carro, não é o dinheiro. É como você se sente. Então, para mim, a minha busca de felicidade e bem-estar, ela está muito ligada à disciplina que eu tenho para cuidar do meu corpo e da minha mente e da minha espiritualidade. Eu acho que tem, só queria fazer um comentário que assim, eu acho que tem uma linha, né, assim, quando a pessoa ela tem muito ruído de sobrevivência, aí realmente a felicidade ela não entra no jogo. Você não consegue ser feliz se você não tem o que comer. É isso aí. É isso aí, eu só queria... Concordo plenamente. A partir de um determinado ponto de uma linha, aí sim eu acho que a gente consegue... Mas existem pessoas em extrema pobreza, com inúmeros desafios, que conseguem levar uma vida digna dentro de si. Tá? Dentro de si, mas eu acho também que isso é uma discussão que está começando agora, né? É o quanto talvez, assim como a gente foi manipulado, né, em comer alimentos e ver o frango sorrindo, a mídia o tempo inteiro tentou pregar pra gente muita história de superação. Né? Sem dúvida. E assim, a grande verdade é que
nós todos temos que buscar que todas as pessoas à nossa volta, na nossa comunidade, no nosso país e no nosso mundo... É aí que eu queria chegar. Tenham uma oportunidade de viver de uma forma próspera. Não só viver, mas viver bem, né? Exatamente. Ter um mínimo de dignidade, né? Pra gente poder discutir várias outras coisas. E a Dinamarca é diferente nesse sentido, né? Assim... Ela tem os seus desafios, mas um ponto interessante aqui é que muita gente também que prospera no sentido financeiro, não prospera no sentido de bem-estar. Mas, Krika, assim, eu acho que eu amo a internet, né? Você sabe que, putz, eu devo o amor da minha vida e tudo que eu construí à internet. Mas eu acho que esse recorte que a gente está vivendo agora, né, expressa exatamente isso que você está falando, né? Assim, eu acho que para quem quer buscar uma felicidade duradoura, é você trabalhar você. Exato. Não é trabalhar aquilo que você tem, não é tentar buscar em recursos externos, não é buscar em pessoas externas. A nossa felicidade não está no nosso esposo, na nossa mulher, a nossa felicidade... No influenciador digital, que é uma coisa maravilhosa que a Ju fala, né? Assim, a Ju fala isso, gente, espera, né? Assim, é você, né? Exato. E enquanto isso, o mundo está trabalhando de uma maneira diferente, né? Os influenciadores que podiam libertar tanta gente das narrativas, né? Estão reproduzindo narrativas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, né? Mas isso é um podcast só pra gente falar disso. Sem dúvida. E assim, finalizando aqui essa questão sobre prosperidade, né? Eu acho que, para mim, pelo menos, o que me abriu o caminho para ser uma pessoa mais próspera, mais feliz, né? Que a gente já associou a palavra prosperidade com felicidade, é disciplina. Então, quanto mais eu me cuido dos meus comportamentos, cuido dos meus hábitos, cuido dos minhas escolhas, melhor eu consigo chegar nesse lugar de prosperidade. Então, isso é uma coisa que eu incansavelmente tento aplicar na minha vida. Tem um projeto novo saindo aí, Tem um projeto bacana para esse ano, de fazer um ano seguindo aquilo que eu acho que vai me fazer melhor todos os dias. Então, um projeto de 365 dias que já começou e que começou muito bem. Eu estou animado em compartilhar no final do ano como foi. Final de 2023, grava aí que a gente vai estar aqui gravar. A gente vai gravar um intermediário, né? Mas um do meio. No final do ano a gente garante mais um aqui com o Krika. Fechou. Krika, outra coisa que eu sei que a gente está aqui já encerrando, né, por causa do tempo, mas uma das coisas que foi muito legal, foi bonito, assim, ver a Ju falando de você. E eu falei, cara, isso é verdade, faz muito sentido. A Ju falou com muito entusiasmo do seu entusiasmo, né? Então, isso... eu acho que a gente está num mundo tão cínico, né? Para tantas coisas. E você é uma pessoa entusiasmada, você é uma pessoa que chegou falando aqui do projeto, não sei o quê, de disciplina, e toda vez que você fala do veganismo, você transmite um entusiasmo, né? E eu queria cruzar isso com o Brasil e com o Santos. Nossa, minha cidade do coração. Eu ouvi muitas vezes na minha vida essa frase aqui, mas o que você está fazendo no Brasil se você pode morar na Dinamarca? Cara, o que você está fazendo aqui nessa zona toda? Aí a galera associa a política, não sei o quê, a bababá. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo em Santos e eu vivo aqui por escolha. Eu estou em Santos porque eu escolhi viver aqui e eu escolhi não só viver aqui, eu escolhi criar uma família aqui em Santos. Para mim, essa cidade é a melhor cidade do mundo. E eu já vivi no país que, né, pelos estudos, né, falam que é eu já vivi no país que falam que é o país mais feliz do mundo e mais justo e não sei o quê. Mas o Charlie Brown lifestyle não tem nada que se paga. Poder acordar, ir pra praia, tomar um coco na praia, ver minha filha brincar, tomar uma ducha naquela água. Assim, não tem preço. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu descobri isso depois de 5 anos aqui. Porque durante 5 anos eu não aproveitei o que o Santos tem de melhor. Que é, para mim, esse contato com a natureza, poder respirar esse ar, poder, né? Eu sou uma das pessoas que conhece melhor todos os
cantinhos, bairros e quebradas de Santos, porque eu corro em tudo, em São Vicente, em Praia Grande, eu tô lá correndo, né? Meu longão é até o Forte de Praia Grande e voltar, meu. Então, assim... A orla de Santos, que tem mais ou menos 8 quilômetros, não é suficiente para ele, tá, gente? E assim, eu sou apaixonado por essa cidade, por esse lugar, e outra coisa que eu sou apaixonado, que eu falo com muito entusiasmo e com muita verdade no coração, eu amo o povo brasileiro. Então, eu sou, né, brasileiro, querendo ou não, né? Eu sou um ótimo vira-lata, né? Dinamarquês brasileiro. Mas, para mim, não tem povo igual o do brasileiro. Eu saio da rua, o morador de rua que mora na frente da minha casa, o Paulo, eu falo com ele, aí eu vou pra padaria, aí na padaria eu troco ideia com, sei lá, 4, 5 pessoas, 3 que eu conheço, 1 que eu não conheço. Só que tem esse espírito de comunidade esse nativo, carinho, né? Esse carinho, esse papo. E muitas vezes o que faz uma pessoa ser infeliz é não ter essa relação humana. Perfeito. Então, só de você receber... Cara, isso como dinamarquês, eu falo com muita, muita certeza. Como é bom receber um bom dia e um sorriso. Depois de viver na Dinamarca, que você sai da rua e você não conversa com ninguém, você entra no ônibus, se alguém jogar uma moeda, todo o ônibus vai ouvir. Você não tem essa cultura, né? E você andar aqui no Brasil, entrar na padoca e, sair de lá, nossa, troquei ideia sobre não sei o quê. Como isso é maravilhoso. Mas isso é muito legal você falar, Krika, porque esse espírito que a gente acha que é o espírito brasileiro, e eu acho que a gente tem um senso de comunidade nativo muito interessante pela diversidade, pela miscigenação, é sociologia pura, né? E tem um estudo de Harvard que eles estão estudando há décadas pessoas nos Estados Unidos, né? E eles sempre detectam que a felicidade, né? A felicidade, prosperidade... que as pessoas apontam no final de suas vidas, né? Eles acompanham as pessoas por muito tempo, até o final da vida. Of Happiness. Exatamente. E a resposta é sempre, né, um padrão relacionado à habilidade. A felicidade sempre está conectada à habilidade que essas pessoas tiveram em viver em comunidade. Né? E isso tem a ver com a teoria do terceiro lugar, isso tem a ver com a gente criar cidades, né? Que fomentem esses ecossistemas, porque a gente passou anos criando cidades que não ajudam nesse sentido. E eu vou além. Eu estudo muito a ciência da longevidade. E no estudo do Dan Buettner, que chama As Zonas Azuis do Mundo, The Blue Zones, ele foi para as áreas e as comunidades que mais têm longevidade no mundo, onde os povos vivem mais tempo, né, onde tem mais centenários e mais centenários com qualidade de vida, né, que vivem bem, né? E aí tem lá vários, na Itália, na Okinawa, tem vários pontos no mundo, na Grécia tem um. E aí um dos 9 pilares é uma vida repleta de amigos, de comunidade, de senso de comunidade. Perfeito. Isso é um dos 9 pontos nesse estudo das zonas azuis do mundo que demonstra uma vida longa e saudável. Perfeito. E para mim isso a gente tem que olhar, né? Essa semana, também aquelas coisas que o universo cruzam, né? Eu fiquei muito feliz porque eu vi a Ingrid Barth, da presidente da AB Startups hoje, né? Enfim, dona de uma baita fintech, falando da necessidade da gente desenvolver, né, o fora do eixo, né, fora de São Paulo, e a Monique Evelli de Salvador falando, uma matéria no LinkedIn falando, você não precisa ir para São Paulo para ter sucesso, né? Então acho que agora a gente também vai entrar, né, cruzando longevidade, prosperidade, desigualdade social, numa discussão bem interessante sobre cidades, que é a minha paixão, que é um tema que eu tenho estudado muito, né? E hoje a minha missão, né, tá ainda muito aqui em Santos, porque eu acho que a gente precisa muito desenvolver aqui. Mas eu espero que essa missão também se expanda aí para outras cidades. Eu tenho muitos ídolos aqui de Santos. Olha que incrível, assim. Então, tem muitas pessoas que me inspiram no ramo profissional, no ramo esportivo. Eu que sou um aspirante ultra-atleta, cara, aqui a comunidade dos ultras é muito rica, dos atletas, né, do estilo de vida saudável, coisas que eu gosto. Então, eu acho que, e não só em Santos, eu acho que esse ponto que você colocou, em todo
toda a cidade. Exatamente. É só encontrar. Só que a gente não está mapeando isso, a gente não está tornando isso visível, que é distribuindo. E aí vem né? uma Juicy Santos, vem um Juicy Hub. Exatamente. Esse papel que vocês têm nesse sentido, ele é extremamente importante e ele gera senso de comunidade muito forte. Exatamente. Cara, é muito louco, né? Porque a gente se conheceu logo quando eu cheguei no Brasil, alguns anos depois. Quando que começou a Juicy Santos? 2011. Então, Juicy Santos foi uma coisa que me fez conhecer você. Não era MKT. Sim, exatamente. E assim, isso é uma coisa que, se você for ver, toda cidade tem um potencial de ter um Super Juicy Santos. Sim, na verdade as cidades precisam de 3 coisas, gente. Organizar a informação, né? Com um olhar carinhoso, não é só com um olhar jornalístico, Claro, né? Não é só com um olhar de fato, né? Um olhar entusiasmado, o upbeat, né? Que a gente chama. Organizar a informação, torná-la acessível, porque isso que vai tornar a cidade interessante para as pessoas ficarem. Sim. Né? A outra coisa é que tenha razões... Organizar, eu não sei se você vai falar, e compartilhar. Sim, distribuir, né? Organizar e distribuir, exatamente. Assim, você organizar e poder espalhar isso para as pessoas. A outra coisa é a razão econômica para as pessoas ficarem, né? Tá. Porque precisa de razão econômica, Óbvio. né? E eu acho que a gente abriu algumas fronteiras com trabalho remoto, híbrido, etc. Com mas certeza. a cidade precisa criar um ambiente de negócios. Sim. Inegável, Sim. né? E a terceira coisa é rede e comunidade. Sim. Né? Se você tem informação acessível, se você tem o ambiente de negócios e se você não tem a comunidade, não adianta nada. Não, você tem que ter os clubes esportivos. Exato. Os terceiros lugares, Exato. as pequenas lojas de bairro, as livrarias, os centros comunitários, Exato. né? E principalmente a possibilidade de ocupar a rua, né? A possibilidade da cidade ser walkable, Sim, né? sim. Que Santos já nasceu pronta nesse sentido, Sim, né? sim. Santos tem um potencial incrível, porque ela é a 15-minute city, que estão aí nos reportes de futuro, pronta. Você né? sabe, eu não dirijo, eu ando. Eu também não, eu não tenho carro desde 2016. Cara, o nosso carro fica com minha sogra. Mas você vê, a gente, nós dois, a gente tem isso muito em comum, né? Sim. Eu faço tudo andando. Sim, exatamente. E assim, eu ando 15 km por dia. Exatamente. Porra, e eu amo andar em Santos. Não, andar pra mim é uma meditação. Com certeza. Né? É um momento que você tá só você, com seus pensamentos Exato. e etc. Cara, andar a pé e andar de avião, assim, são os momentos, né, que eu falo que é o meu modo avião, né? Uau, que legal. Tem gente que passa do meu lado e eu não reconheço, às vezes, Uau. porque eu tô no modo avião, Isso assim. é legal. O David Goggins, ele fala né, porque ele é um cara que eu admiro muito, que é super disciplinado, e ele fala porque ele nunca tira férias. Aí o cara perguntou, pô, mas você nunca tira férias? Não, eu faço meus mini holidays todos os dias, o tempo todo. Quando eu almoço, quando eu ando na rua. Então, você tem um tempo para você, para se cuidar e para se renovar. E ele faz isso nesses pequenos momentos. Eu vou fechar com uma frase, né, que outro dia comentaram lá no Juicy Santos, né, que a gente mora onde as pessoas tiram férias, né? Sim. Então, isso é exercitar um pouquinho esse hábito, né? Demais. Todos os meus amigos da Dinamarca, uma informação muito verídica. Todos os meus amigos, e eu já recebi visita de muitos amigos da Dinamarca, todos falam, você mora numa cidade que normalmente a gente compra aquele cartão postal e manda para casa quando a gente está de férias. Que legal. E o que você falou, eu acho que, para mim, isso é a essência. Eu me lembro todos os dias da minha vida que eu moro na cidade que eu mais amo e eu utilizo a cidade. Exatamente. Eu vou na praia. Exatamente. Cara, é muito provável que se alguém tá ouvindo aqui, que no meu horário de almoço eu tô na praia tomando coco. Depois do meu almoço. Ou se eu tenho um gap entre reuniões, eu vou lá, tiro a camisa, fico lá, às vezes com calça social, e fico lá tomando um sol. Porque eu tô aqui, meu. E assim, gente, sucesso é isso, tá? Sucesso não é estar lá com a roupinha de marca, com o tênis de marca, no carrão. Sucesso e prosperidade é isso. Ótimo fechamento. Charlie Brown lifestyle, né? É vida caiçara. Meu escritório é na praia, né? Isso aí. Gente, eu tô aqui com Krika. Krika, eu não quero que seja... É o primeiro, mas eu não quero que seja o último, São tá? 3 Por esse favor, ano. vamos marcar 3, né? Já bota aí no Já. No Eu já 365 qual é a data, por favor, né? Já sei as duas datas. Ótimo, então vamos botar uma mais pro meio do ano, Ótimo. né? Sim. Pra você contar o progresso e outra... No dia 25, não. Talvez no dia 26. Exato. Pode Exato, ser. 26 e né? 27, exatamente.
Fechou. Já manda o invite aí, que nós estaremos aqui. Muito obrigada, não agradeço. só por você estar aqui, mas por você estar na nossa comunidade, por você ser um grande aliado do Juicy Santos e Sempre. do Juicy Hub, né? A Ju vai estar aqui com a gente esse ano também, né? Sim. Então vocês combinem direitinho aí a logística, tá Pode bom? deixar. Beleza, fechado. E obrigada por estarem aqui com a gente. Tamo junto. E é isso, gente. Não esquece de deixar seu comentário se você gostou desse episódio, de assinar aqui o canal do YouTube do Juicy Santos e de mandar esse episódio para alguém que de repente queira saber mais sobre veganismo, empreendedorismo, investimentos. Nós estamos aí na atividade. Até o próximo. É nóis.